No evento na semana passada em Sintra, em Portugal, os principais banqueiros centrais do mundo falaram sobre o quanto eles entendem e aprenderam sobre a inflação nesses últimos tempos. As falas deles, principalmente Jerome Powell, do presidente do Banco Central americano, a principal economia mundial, é um tanto quanto assustadora. Vamos entender mais sobre esse tema. Pois bem, nesse encontro entre os principais banqueiros centrais, em uma das perguntas que fizeram a Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, Federal Reserve, ele fala que esses eventos atuais mostraram como eles entendem pouco sobre o processo inflacionário. Eu venho falando aqui já há algum tempo, bem antes, ou no começo da pandemia, que essas ações praticadas pelos bancos centrais de injeções trilionárias de capital nas economias via política monetária e também via política fiscal faria com que em algum dado momento chegássemos a um período inflacionário. Porque quando você aumenta a base monetária, ou seja, o montante de dinheiro em circulação na mão das pessoas, isso faz com que tenha uma diminuição do valor desse dinheiro e a consequente alta dos preços. Como qualquer ativo, uma oferta de um produto muito ampla faz com que o preço dele caia. E o dinheiro é exatamente a mesma coisa. Esse processo, eu também falo repetidamente aqui, que ele começou lá atrás, depois da crise subprime nos Estados Unidos em 2009, e depois os bancos centrais, o Banco Central Europeu também continuou injetando, ou começou a injetar mais ainda dinheiro forte, que ele tinha começado no começo dos anos 2000, nas economias europeias, e isso levou naturalmente a taxas de juros artificialmente baixas. Quando você tem um montante muito grande de dinheiro em circulação, as taxas de juros caem, e em paralelo você tem uma desvalorização da moeda que leva à alta dos preços. Chegamos em 2020, o que os bancos centrais fizeram foi uma injeção muito maior, trilhões adicionais nas economias, e mais, em paralelo, também fizeram políticas que quebraram a cadeia produtiva e a cadeia de oferta. Com isso, o que a gente viu foi no mundo uma diminuição de oferta de bens e serviços e, por outro lado, uma maior demanda, porque eles injetaram dinheiro na economia e na mão das pessoas. Uma menor oferta de um bem ou serviço com uma consequente alta de demanda, o preço naturalmente explode. Isso veio a culminar ainda mais com a guerra da Rússia na Ucrânia, que obviamente isso ninguém conseguiria prever. Pois bem, na semana passada, nesse evento que eu comentei dos banqueiros centrais, uma repórter da CNBC perguntou a Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, como é que ele estava levando em consideração o aprendizado com isso tudo que ele está vivendo, que nós estamos vivendo. E a resposta dele foi bastante preocupante e objetiva. Abre aspas, esse processo todo está mostrando o quão pouco nós entendemos sobre o processo inflacionário. E aqui começam algumas considerações possíveis. Ele mencionou também nessa entrevista, ao longo de 1h30, em que o modelo que eles levavam em consideração para analisar a inflação não previa essa inflação tão alta no ano de 2021 e depois no ano de 2022. Claramente, esses modelos estão equivocados. E ele mesmo explicou o porquê que está equivocado esse modelo e não parece que ele continua levando em consideração o lado que esse modelo esqueceu de colocar na fórmula. O que ele mencionou, palavras dele, é que ele mostra uma preocupação pelo lado da oferta. Como durante esses últimos anos a gente teve um problema de oferta no mundo. E sim, nesse ponto ele está correto. Claro, eu não digo a pandemia, mas graças às políticas implementadas pelos governos durante a pandemia, de fechar tudo, que levou a uma quebra de suprimentos e uma quebra de oferta. Essa falta de oferta, diminuição de oferta de bens ou serviços, gerou sim esse choque de oferta que Jerome Powell mencionou na sua fala lá com os banqueiros centrais do mundo. O único ponto que ele não leva em consideração e que é extremamente importante também nessa análise é que ele esquece de levar o lado, ou ele ainda não percebeu, ou por um motivo de não querer reconhecer o erro,
que eu acho mais provável, justamente por Jerome Powell ser uma pessoa extremamente entendida de economia, muito bem posicionado, com toda uma ampla experiência de muitos anos, eu não acho que esse modelo dele deixaria de levar em consideração o lado da demanda agregada. Ou seja, quando você injeta trilhões e trilhões de dólares numa economia e você dá dinheiro na mão da população, é óbvio e natural que o poder de compra dessas pessoas aumentou. E quando eles passam a consumir e não tem uma oferta grande de bens ou serviços, uma vez que foi quebrado por conta das políticas impostas durante a pandemia, o que a gente vê são os preços subindo muito. Portanto, eles deram um aumento muito grande na demanda agregada no país, ou seja, o poder de compra dessa população subiu porque muitos deles, americanos, passaram a ganhar mais ficando em casa do que trabalhando. Hoje a gente tem um problema em que você tem basicamente 2 vagas para cada pessoa desempregada nos Estados Unidos. Isso faz com que os salários subam e isso coloque mais pressão ainda na inflação, mesmo eles sendo trabalhadores com baixa qualificação. Portanto, esses problemas foram sim criados pelas ações de política monetária expansionista e fiscal dos bancos centrais. Teve sim o lado da oferta, como Jerome Powell falou, mas tem o lado extremamente importante de aumento de demanda agregada que foi gerado pelas ações que eles mesmos impuseram durante a pandemia e aí, depois agora continua colocando. Veja bem, eles começaram agora a subir as taxas de juros nos Estados Unidos, vão retirar esse excesso de dinheiro que colocaram na economia, mas a Europa ainda não começou a subir seus juros. Diz que vai começar no mês de julho agora e retirar esse dinheiro da economia, porque eles estão passando por um período inflacionário de mais de 40 anos. Portanto, o meu ponto aqui é: como é que eles não perceberam ou não conseguem admitir e assumir o erro que eles fizeram em não levar em conta a demanda agregada e levar apenas o lado da oferta? Talvez seja porque eles não queiram assumir os seus erros ou eles ainda tenham modelos que não mostrem isso, que eu duvido muito. Portanto, basta nós olharmos historicamente, quando você aumenta a base monetária, naturalmente, isso leva a um período mais inflacionário em qualquer lugar do mundo. Isso é uma condição básica de economia. Então, eu acho que chegou a hora deles reconhecerem esse problema, assumirem que erraram em determinado ponto, para só assim reconduzir as políticas a um momento mais acertado. E a gente tem que entender que, baseado naquilo tudo que a gente vem empurrando a poeira para debaixo do tapete ao longo dos últimos anos, com essas políticas expansionistas que mantiveram juros a níveis zero ou negativo artificiais, fez com que projetos, empresas, empreendimentos fossem desenvolvidos levando em consideração aquelas taxas de juros artificialmente baixas, e agora que os juros têm que subir, muitos desses projetos se tornam inviáveis ou insustentáveis. Para fazer uma limpa dos excessos praticados pelo sistema, naturalmente a gente precisa de uma recessão que vai sim, de novo, limpar esses excessos. Tá? Passou do momento dos principais banqueiros centrais assumirem esse lado de que errou, entendemos onde erramos, viramos a página para a gente atacar de frente o problema inflacionário. Senão eles vão ficar propondo mais soluções, que é mais do mesmo, que é o que eles sabem fazer, injetar mais dinheiro na economia, que vai abafar o problema por um tempo e levar a que a gente tenha maiores problemas inflacionários lá na frente outra vez. E para finalizar, uma fala do Jerome Powell, ele falou o seguinte, abre aspas de novo, escrevi aqui para não deixar passar nada. A demanda acabou ficando muito forte e as pessoas queriam comprar carros por conta das taxas baixas e pelas economias que elas tinham agora em seus bolsos. Ou seja, ele sim fala do problema da demanda, mesmo que, sem perceber, ele acaba mencionando que o problema gerado de taxas de juros artificialmente baixas e que as economias que as pessoas passaram a ter nos seus bolsos durante a pandemia por conta do dinheiro que o governo deu para essas famílias, fez com que a demanda aumentasse e isso levasse ao problema inflacionário. Portanto, ele sabe muito bem sim o que ele está falando, chegou a hora de assumir o problema
e o erro que foi causado por eles mesmos.